Olá, nono ano. Continuamos tratando sobre as orações subordinadas substantivas no capítulo 11 do nosso material. Então, retomando um pouco o conceito das orações subordinadas substantivas e especificamente as suas classificações, nós temos a subjetiva, que é quando a oração subordinada exerce a função de sujeito. Então, nós temos como exemplo aqui: é fundamental que você compareça à reunião. Então, como vocês podem ver aqui, nós não temos um sujeito e a estrutura, que é a oração subordinada, exerce então essa função. A objetiva direta é quando temos então o verbo que precisa de complemento. A professora verificou se todos estavam presentes. O se, que nós temos aqui, é a conjunção integrante e o verbo é verificou, que precisa de complemento, e ele é ligado ao verbo sem a preposição, portanto, objetiva direta. A objetiva indireta, então, é quando nós temos uma oração subordinada que complementa o sentido do verbo com o auxílio de uma preposição. Marta não gosta de que a chamem de senhora. Então, aqui nós temos o verbo gosta e temos o de, que é a preposição. Não gosta do que? De que a chamem de senhora. A completiva nominal, que é quando nós temos um nome que recebe o complemento e esse complemento é ligado a ele com o auxílio de uma preposição. Tenho certeza de que não há esperanças. A predicativa é quando nós temos uma estrutura semelhante ao predicado nominal. Meu desejo é que encontres o teu caminho. Então, nós temos aqui um sujeito, verbo de ligação, e aqui a estrutura que está com a função predicativa. E, por fim, a apositiva é quando nós temos uma explicação, quando a oração subordinada apresenta uma explicação para um termo, no caso da oração principal, e é introduzida com os dois pontos. Resolvendo então o exercício 2 da página 266, nós temos assim: na oração, ele destacou a desigualdade crescente. Como vocês podem ver aqui, nós temos um período simples, nós não temos um período composto. O único verbo que temos é o destacou. Então, na letra A, substitua o trecho em destaque por uma oração subordinada desenvolvida de sentido equivalente. Lembrando que, para fazermos a transformação de uma expressão que não é oração para uma oração, nós temos que acrescentar um verbo. E tem que ser também uma oração subordinada desenvolvida, ou seja, o verbo precisa estar conjugado e precisamos também introduzir uma conjunção integrante. Então, nesse caso, fica: ele destacou que a desigualdade cresce. Então, aqui o cresce é o verbo. Então, temos a conjunção integrante e o cresce, que é o verbo conjugado. Na letra B, substitua esse mesmo trecho por uma oração subordinada reduzida de sentido equivalente. Então, lembrando que a oração reduzida é aquela que é formada por um verbo em uma das suas formas infinitivas, que pode ser o gerúndio, o infinitivo ou o particípio. Então, essa parte que nós introduzimos, ela precisa ser transformada por uma estrutura que seja na sua forma reduzida e também com sentido equivalente. Então, na letra B fica: ele destacou ser crescente a desigualdade. Então, aqui o ser, o verbo que está na sua forma infinitiva, portanto, a oração é subordinada reduzida. Na letra C, classifique as duas orações que você criou.
Então, em termos de função, nós podemos perceber que trata-se da mesma. Por quê? Porque nós temos um complemento para o verbo destacou. Então, complemento, que é então introduzido sem a preposição para o verbo, trata-se, portanto, de uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O exercício 4, da página 268, diz assim: compare as construções a seguir. É certo que muitos passam fome. E é certo que muitos passem fome. E a pergunta na letra A. Ambas as orações são subordinadas substantivas subjetivas, ou seja, em termos de função, elas exercem a mesma. Entretanto, o sentido delas não é o mesmo. Qual delas desperta um sentido que pode comprometer o emissor da mensagem? Por quê? Ou seja, aquela que acaba fazendo com que a frase dita pelo emissor ela tenha um sentido comprometido. Então, nesse caso, nós podemos dizer que é a segunda. Por quê? Não se faz uma confirmação de que muitos passam fome, mas expressa uma concordância com o pensamento que se opõe a um princípio básico de dignidade humana. É como se ele concordasse, é como se ele dissesse que é certo a condição de que algumas pessoas ou de que muitas pessoas passem fome. Na letra B, o que provocou essa alteração de sentido? Aqui, como vocês podem perceber, a única coisa que altera é o verbo que está no modo subjuntivo. Aqui, no caso, o verbo passe. Então, essa é a única característica que faz com que haja essa alteração de sentido. O exercício 5, da página 268, nós temos o seguinte: nos períodos 1, é bom que ele tome a iniciativa. 2, acredito que tomará a iniciativa. 3, esperamos que ele tome a iniciativa. Tem-se, respectivamente, orações subordinadas. Então, lá na primeira, é bom que ele tome a iniciativa. Não tem sujeito na oração principal, então a oração subordinada exerce essa função. Na 2, acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, trata-se de um verbo que precisa de um objeto indireto. E a 3, esperamos. Esperamos o quê? Que ele tome a iniciativa. É um complemento para o verbo, sem a preposição, portanto, é objeto direto, função de objeto direto. Então, a alternativa que preenche é a letra B, que a primeira é subjetiva, a segunda objetiva indireta e a terceira objetiva direta. O exercício 6, da página 268, diz assim: leia a tirinha Armandinho. Às vezes, parece que esperamos algum sinal. Abriu, pai. Vamos atravessar logo a rua. Ainda sobre a tirinha Armandinho, a frase às vezes parece que esperamos algum sinal. A oração destacada é classificada como oração subordinada substantiva. Letra A, predicativa. B, subjetiva. C, completiva nominal. D, objetiva direta. Ou E, objetiva indireta. Então, aqui nós temos o seguinte: parece o quê? Que esperamos algum sinal. Então, nesse caso, tá na função de sujeito, portanto, ela é subjetiva. O exercício 7, da página 269, classifique as orações subordinadas destacadas nas frases a seguir.
A letra A, é provável que o mensageiro já conheça o endereço. Então, aqui nós temos a função de sujeito, portanto, ela é subjetiva. A letra B, o fato é que todos acreditavam nele. Então, nós temos uma estrutura muito parecida do predicado nominal. O fato é, então, ela é predicativa. Na letra C, parece que vai chover muito. Então, aqui nós temos também a função de sujeito. Parece, aqui que a oração principal não tem sujeito. Então, o que vai chover exerce essa função, portanto, subjetiva. Na letra D, verifique se os papéis estão no lugar. Então, nesse caso, ela é objetiva direta porque verifique quem? Você. Está implícito. E verifique o que? Se os papéis estão no lugar, portanto, objetiva direta. Na letra E, o menino ficou na esperança de que o resultado fosse positivo. O menino ficou na esperança. Esperança do quê? Então, a palavra que está recebendo complemento é esperança, que é um substantivo abstrato, e temos o de, que é a preposição. Portanto, ela é completiva nominal. Letra F, convença-o a permanecer na sala mais 10 minutos. Aqui é uma objetiva indireta, porque quem convence, convence a alguma coisa. Então, nesse caso, nós temos a preposição aqui, que ajuda a complementar o sentido do verbo, portanto, objetiva indireta. E a letra G, todos sabem o que esperar dele, que vença a competição. Então, aqui nós temos a introdução de uma explicação e aqui os dois pontos que ajudam a compor essa estrutura e mostra então para nós que trata-se de uma oração subordinada substantiva apositiva. A tarefa que precisa ser feita então dessa aula é o exercício 3 da página 267 e que também precisa ser postado no ar. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.